Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Estar aqui com vocês é simplesmente maravilhoso. E o programa de hoje, minha gente, sentem aí e prestem atenção no conteúdo que nós vamos trazer aqui para vocês. Recebemos a doutora Juliana Miranda e o doutor Bruno César, que são especialistas na região pélvica, é isso mesmo. Falamos de tratamentos, de patologias com dois fisioterapeutas pélvicos que esclareceram aí muito para a gente. Dê uma olhadinha. O assoalho pélvico, ele tem algumas funções. Ele tem que sustentar os órgãos, ele tem a função de sustentar o bebê quando essa mulher está grávida, tem a função sexual, função de xixi, seja para continência ou para micção, e a função evacuatória, seja para conter o cocô ou para evacuar. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é terça-feira, é o dia que nós trazemos ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, com 3 best-sellers e muita informação para compartilhar com a gente. Então, hoje é terça-feira, é o dia que cuidamos do nosso bolso com ele, Bruno Perim. Venha, Bruno! E aí, pessoal do programa Elgue Você, prazerzaço estar aqui conversando mais uma vez sobre o seu dinheiro no bolso. Porque normalmente os empresários, o pessoal aí do empreendedorismo acaba gastando mais para clientes, para conseguir bons clientes. Justamente esse é o fato. As pessoas normalmente focam mais em conseguir novos clientes, ao invés de focar naqueles que já são clientes. Eu aprendi isso de uma forma muito legal quando eu estive com um dos empresários mais admirados do planeta, Tony Hsieh, que é CEO da Zappos, a primeira empresa a vender sapatos online do mundo. E é um ícone aí do empreendedorismo. E ele teve um período muito drástico na empresa, que estava muito caro conseguir clientes na internet para comprarem sapatos. As pessoas ainda não eram habituadas a isso. O negócio tinha grande potencial, mas não estava muito fácil. E a grande virada do negócio dele foi quando ele começou a perceber que era muito mais interessante ele trabalhar com as pessoas que já tinham comprado sapatos, que já vinham, já eram clientes da empresa, já confiavam nela. E esses clientes eram muito mais barato de abordar eles, de conversar com eles. E, consequentemente, o negócio teve uma virada muito grande, porque ele ele ampliou o quanto ele vendia, gastando muito menos, porque ele começou a falar com quem já confiava nele. E esse é um erro muito drástico que acontece, porque normalmente a maior parte dos empresários, empreendedores, está sempre preocupado em aumentar a sua base, ou seja, cada vez mais clientes, mais novos clientes. Mas a melhor forma de vender, a melhor forma de você realmente crescer, o quanto seu negócio gera, é você trabalhar mais e melhor quem já está com você, quem já confia em você. Então essa é uma percepção muito simples que faz uma diferença gritante. Aqui na nossa empresa, na Pixerama, a gente faz isso. Eu tenho feito muitos trabalhos para os nossos clientes pensando nessa questão e, cara, isso tem feito uma diferença gritante quando a gente tem olhado mais para o cliente, mais para o sucesso desse cliente ali dentro do negócio, cada vez deixar ele melhor, ele conseguir melhores resultados e, consequentemente, acaba que a empresa também cresce o volume de receita através disso. Então fica aqui esse toque, essa dica para vocês, porque certamente ajuda muito, já salvou aí uma das empresas mais icônicas do mundo e por que não pode também dar um gás aí no seu negócio. E aí, gostaram da dica do Bruno Perim de hoje? Realmente ele é fantástico e está aí toda terça-feira compartilhando com a nossa vida. E olha, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. Quer dar uma sugestão? Quer
conversar com a gente e com o Bruno Perim também, é só entrar em contato, inclusive pelo direct do Bruno, que também está aí na sua tela. Mas segue o baile, agora o Elgue Você quer manter vocês ligadinhos em tudo que está bombando no Brasil e no mundo. Iniciamos o nosso radar, o nosso quadro de notícias. A Apple revisa diretrizes da App Store e afrouxa algumas regras de pagamento. A Apple publicou na última sexta-feira uma revisão de alguma de suas diretrizes da App Store, afrouxando algumas restrições sobre serviços de jogos de streaming, aulas online e no sistema de compra que cobra uma comissão de 30% dos desenvolvedores. As mudanças vêm após críticas sobre práticas da companhia e após rivais como Microsoft e Google se recusarem a lançar plataforma de jogos de stream no iPhone por causa das regras da Apple. Google investirá 5 milhões em negócios geridos por negros no Brasil. O Google anunciou a criação de um fundo de investimentos dedicado a investir em negócios brasileiros geridos por empreendedores negros. São 5 milhões para apoiar 30 empreendimentos nos próximos 18 meses. O objetivo é promover a diversidade no ecossistema de startups. Estudo mostra protagonismo feminino em alta no streaming em 2019 e 2020. De acordo com um relatório divulgado pela Universidade Estadual de San Diego, boa parte das produções originais distribuídas por plataformas de streaming entre 2019 e 2020 teve mulheres como protagonistas. Os dados, que são analisados anualmente, fazem parte do estudo das mulheres na televisão e no cinema. Jacaré diz que sofreu preconceito na época do El Chan. Ex-dançarino do El Chan, Edson Cardoso, o famoso Jacaré, disse ter sofrido preconceito por dançar e rebolar, algo não tão normal na época fora da Bahia, segundo ele. Na década de 90, o grupo foi responsável pela popularização do axé, que se tornou febre entre crianças, jovens e adultos, principalmente por causa das coreografias. Na TV há quase 70, Laura Cardoso faz 93 anos. A aposentadoria é um horror. Uma das atrizes mais importantes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso, fez 93 anos no último domingo, fazendo autocrítica e espantando a preguiça. Com quase 70 anos na TV, ela não pensa em parar de trabalhar. E aí já estão totalmente informados e ligados em tudo que está acontecendo? Mas não acabou não, fica aqui comigo que a gente já volta. Estamos de volta e agora no nosso programa Elgue Você, um assunto muito interessante. Fiquem sentadinhos aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo aqui um casal que são fisioterapeutas pélvicos. Olha que interessante. Juliana Miranda e Bruno César. Primeiro, é um prazer imenso receber vocês aqui hoje. O prazer é todo nosso, né? Obrigado, é um prazer. Realmente é uma satisfação enorme porque nós vamos abordar um assunto que ainda, alguns detalhes, existem muitos bloqueios
para as pessoas aceitarem alguns problemas e entenderem que às vezes existe o problema, mas existe uma solução que está aí ao alcance, que muda a sua vida. E também nós vamos conversar sobre vocês, um casal que trabalham junto, não é para qualquer um, né? E mantém uma sintonia maravilhosa. Mas Juliana, vamos iniciar aí. Como é que... Eu quero saber de vocês primeiro. Vocês se conheceram na profissão, já formados antes disso? Conta um pouquinho pra gente. Então, a nossa história foi um pouco... Foi ao contrário. Eu estava estudando fisioterapia e ele estudava direito. E a gente é casado já há 14 anos, já tem bastante tempo. Eu trabalhava com fisioterapia neurológica, com pacientes que tinham AVC, que tinham algum problema de ordem neurológica. E ele olhava para mim e falava, eu nunca vou ser fisioterapeuta. Eu nasci para ser advogado, você é juiz, ele me iludiu. E daí, a gente, depois de casado, dos nossos 2 filhos, eu não tive nenhum parto normal, meus partos foram cesárea, e depois disso eu tive dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, eu tive percurinária, constipação intestinal, eu tinha câimbras na região do períneo e eu não sabia como tratar. A gente estava morando no interior de Goiás, eu procurei meu médico, ele, não, é normal. Você teve 2 filhos, eu tinha 26 anos. Ele queria colocar como se isso seria algo que você teria que conviver com isso? Pro resto da vida. E se não passasse, eu teria que fazer uma cirurgia de sling. Um levantamento de bexiga. Eu falava, mas o problema não tá na bexiga, doutor. O problema tá mais embaixo, eu não consigo fazer cocô. E quando eu tuço, quando eu espirro e às vezes quando eu vou levantar as 2 crianças, porque eles têm diferença pequena de idade no colo, eu sinto que sai em jato o meu xixi. Uma perca de xixi. Sim, escapava o xixi. E aí eu comecei a buscar tratamento pra mim. Na época só se falava de cones vaginais, que são pezinhos que você introduz e faz contração e relaxamento. E me dava desespero, porque eu não conseguia fazer contração. Eu sabia mexer todo o meu corpo, fui bailarina clássica na adolescência. Nossa, você tem uma consciência corporal, né? Mas o assoalho pélvico não, e isso nem na faculdade eu aprendi. Naquela época, em 2003 a 2008, não se falava disso, de assoalho pélvico. Falava-se de gestantes. Vamos tratar as gestantes. E na parte de gestantes eu aprendi a fazer drenagem linfática e no máximo dizer para ela aperta e solta, sem nunca ter visto um assoalho pélvico. Então, por conta dos meus problemas, é que eu fui parar na fisioterapia pélvica. E aí eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E ele brigava comigo, Juliana, ninguém vai no consultório, ninguém vai contar pra você que perde xixi. Como é que vai ser isso? Você já tá estabilizada no seu consultório já tá cheio, em Mineiros. Eu falei, não, eu vou tentar. E aí eu falei, deu não aquela dá. mudança total. No interior não dava. As pessoas não queriam ir ao consultório porque perdiam xixi ou porque tinham o intestino preso. Existia um tabu imenso. Elas perdiam xixi, mas tinha um acordo. Elas iam ao consultório porque sabiam que eu tratava. Eu tinha que atender separada, cada uma, não podia encontrar com a outra, porque ninguém queria estar cheirando xixi. Ninguém queria que o outro soubesse que ela poderia estar com alguma perca, algum vazamento. E eram mulheres jovens, mulheres de 25, 30 anos, raras as mulheres mais velhas que tinham esses problemas. As que iam no consultório porque já tinham perca fecal. A situação já estava muito grave. Então foi assim. Há uma progressão, né, Sim, pelo que eu estou sim. vendo aí. E a gente, acho que vamos ter que ficar um bloco inteiro falando disso, né? Mas Bruno, e você? Me conta chegou a formar? Virou advogado? Não virei. Inclusive, eu queria ser seu colega, né? Fiquei sabendo hoje que também é advogado. Também não, né? Você Sim, atuou, eu né? me formei e advoguei. Legal, isso aí. Eu não consegui. No 8º, a ansiedade não deixou. No 8º período, eu quis trabalhar, montei uma empresa com outro colega de sociedade, fui, também não deu certo, aí eu vi essa menina crescendo, né? Falei, eu vou ter que estudar de Isso novo. vocês casados? Aí já casados, com 2 filhos. Olha... Aí resolvi estudar, eu falei, vou terminar o direito. Aí eu pensei, cara, mas eu vou começar lá de novo, do zero, até eu galgar aí uns 10 anos de advocacia. Sim. A clínica já está pronta, eu dou um upgrade nessa clínica e vou trabalhar junto e não vou ter patrão nem funcionário. A princípio eu só queria isso, não ter funcionário novamente. E aí ela me convenceu. E um belo dia conversando com um amigo, esse foi o contrário, esse amigo, um amigo de Rondonópolis, aqui de Mato Grosso. Até então a gente morava em Goiás ainda. E ele tinha um posto de gasolina e não deu certo. E a esposa era advogada. Aí ele
fechou o curso, foi estudar direito. Hoje eles têm um escritório juntos lá em Rondonópolis, Olha estão super só. bem. Aí eu me inspirei nele, falei, eu vou fazer o caminho inverso, vou ser fisioterapeuta. E hoje? Apaixonando. Apaixonou? Tanto que, inclusive, 2 semanas atrás, uma amiga nossa fisioterapeuta, a gente tem um Instagram voltado só para os fisioterapeutas. Hoje a gente dá aulas online sobre aqueles profissionais que se interessam pela fisioterapia pélvica. E a colega nossa que iniciou esse projeto com a gente fez uma pesquisa e viu que a fisioterapia está entre as 3 profissões mais satisfatórias, que o pessoal com os profissionais mais satisfeitos, né? Olha Atrás dos que maravilha. bombeiros. A gente se apaixona. Muito. Então não foi difícil para mim. A gente ficou atrás somente dos bombeiros e dos pessoal que trabalha para a religião, para a igreja de alguma forma. Você vê que tá tudo relacionado com o bem que você causa às pessoas. Exato. Né? O bombeiro salva vidas. Exatamente. Né? E vocês resolvem problemas assim que muda a vida da Muda a pessoa vida da realmente, né? A fisioterapeuta tem a questão aí de pessoas que estão recuperando de acidentes, N fatores. Exatamente. Mas a especialidade de vocês é íntima, né? E você cuida dos homens Exato. e você das mulheres. Vamos continuar ali nas questões femininas e logo, que eu acho que os homens que estão nos assistindo estão muito curiosos, que eu acredito que tem coisa assim muito... E o homem, ele tem aquela dificuldade de procurar um profissional maior ainda, Muito. né, Bruno? Quem procura é a esposa para ele. Exato. Na maioria Na das maioria vezes. das vezes. Na maioria das vezes, né? Isso. Então, continuando, Juliana, Vamos naquela lá. questão das mulheres, da perca do xixi. Existe, assim, eu acredito que além do problema da perca do xixi, que é algo que constrange as mulheres, que as pessoas escondem, como você estava falando, existe também muitas outras patologias. Com certeza, Elga. O assoalho pélvico, ele tem algumas funções. Ele tem que sustentar os órgãos, ele tem a função de sustentar o bebê quando essa mulher está grávida, tem a função sexual, função de xixi, seja para continência ou para micção, e a função evacuatória, seja para conter o cocô ou para evacuar. Então, qualquer coisa que aconteça nesse assoalho pélvico vai vir desencadeando problemas nas 3 áreas, tanto na uretra, quanto na vagina, quanto no ânus, no intestino. Então, a gente precisa pensar quais os primeiros sinais. Nunca vai ser assim, tive uma perca urinária do nada. Algum sinalzinho já tinha lá antes. A gente tem que pensar que esse assoalho é um conjunto de músculos que vai ser inervado por um nervo só, que é o nervo pudendo. Então, se eu tiver problema no lugar, eu vou ter com certeza problema em todos os outros. Vamos pensar na uretra. Às vezes, é uma mulher que sente vontade de toda hora fazer xixi. Eu tô falando isso durante o dia ou durante a noite. Eu já comecei com a primeira debilidade. Ou então, é uma mulher que tem tá com uma baixa lubrificação, ela percebe que o orgasmo dela tá longe. Eu sempre pergunto no consultório. Descreve para mim como é que é o orgasmo. Eu tenho que ter uma sensação física. E 90% das mulheres que chegam, elas não sabem descrever. Você sabe descrever como é a sensação física do orgasmo? É complicado, né? Ainda mais aqui. É muito simples. É bem complicado. São contrações involuntárias do assoalho pélvico. Eu tenho que ter a sensação real no períneo de um bombeamento. E a maioria chega para mim e fala, já senti isso. Um dia eu senti isso lá antes de eu ter filho. Mas, Juliana, será que não é por constrangimento? Não é porque só tô eu Por e não ela saber lá. mesmo? Elas não conseguem descrever porque na maioria das vezes a sensibilidade já está reduzida. Já tem uma contração tão grande, um encurtamento desses músculos, porque a gente não pensa nesses músculos. Sim. Normalmente a gente não pensa. A gente não olha. Se eu trabalhar pouco o meu braço, eu não vou ter perca de massa Com no braço? certeza. No assoalho pélvico a mesma coisa. Então, o meu cérebro, ele acha que não tem que nutrir um local que eu não penso constantemente. Entendi. Não estou fazendo estímulo nenhum para que a mulher se masturbe constantemente, não é isso. Mas a gente precisa conhecer. Sempre digo para ela, você não olha sua axila? Então, você não olha seu pé? Por que não pode olhar a vagina? A gente precisa entender se tá tudo em ordem. A coloração... Você vê que a mulher, ela... Lógico que isso aí é toda uma história, né? Sim. A gente tem que nos privar da sexualidade por uma questão moral. Sim. Né? E você vê aonde que chega isso. Você não tem intimidade com o seu próprio corpo. Você não se conhece, você não se olha. A gente tem uma filha agora, a Manu tá com 11 anos. E pra gente foi muito difícil conversar com eles dois. O Caio tá com 9 hoje. Mas até hoje é difícil. Eles perguntam o que é sexo e a gente... Há uns 2 anos atrás a gente falava sexo feminino e sexo masculino. A gente tem que informar, olha, sexo é
quando o papai e a mamãe estão juntos, um momento mais íntimo. Eu gosto sempre de dizer, não estou aqui para fazer analogia a erotismo. Não é esse o papel da fisioterapia pélvica. É o papel de saúde sexual. Não tem problema você se sentir bem, não tem problema você olhar para ver se está com alguma coceira, se está vermelho, se é uma vaginite, se é uma candidíase, onde é a sua uretra. Teve um caso bem interessante esse ano de uma Big Brother. Eu ouvi falar, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, tá interessante, okay, né, gente? Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta e hoje, que assunto interessante, estamos recebendo o casal aqui, Juliana Miranda e Bruno César, são fisioterapeutas pélvicos e eu estou aqui assim, ó, boba com tanta informação legal. Nós paramos no final do último bloco falando em relação à questão da ex-BBB, né, Sim. que não sabia a diferença onde era o canal da uretra e o canal que vaginal. Que era a menstruação, né? Dentro do canal vaginal, achando que se ela tivesse muito apertada e escapasse xixi, se ela precisasse fazer xixi, aquele OB ia conseguir conter. No começo, Juliana, eu achei que era algo assim, meio que... Ah, não, ela tá fazendo... Tá de sacanagem. Mas era verdade. Sim. Eu fiquei boba com aquilo, eu vi aquela cena. Então, a uretra tá à frente, o canal vaginal tá atrás. Então, uma coisa não se comunica com a outra. A uretra ia escapar o xixi pela frente e a vagininha continuar lá, com o papel dela de ficar fechadinha, dando suporte ao útero. Ela é uma continuação do útero, não tem nada a ver. A vagina só consegue conter algo que venha do útero, portanto, menstruação. Sim. Para a uretra não tem nada. A gente até tem absorvente, se tiver uma incontinência fecal, com diarreia, existe absorvente, um tampão que a gente coloca via anal. Nossa, para eu não conter. sabia disso. Ele não absorve, mas ele contém. Agora, para a uretra, nada foi inventado até aqui. Não digo que não será, porque pode ser. Sim. Só para vagina, né? Só para menstruação. Mas é muito interessante isso, porque pela nossa consciência corporal, você fala, não é impossível isso. Mas existem pessoas ainda que, eu não sei se isso é um bloqueio, uma falta de informação, falta de orientação. O que é isso? Eu acho que a mulher é muito castrada, não só a mulher, eu acho que todos nós fomos muito castrados. Eu estudei em colégio católico, fui a última das amigas a perder a virgindade, sofri bullying por isso, todas falavam, cala a boca, Juliana, você é virgem. Então eu sou a pessoa mais improvável para trabalhar com saúde sexual. Eu consigo compreender quando chega uma paciente no meu consultório e me diz, eu nunca olhei. E existem mulheres que você coloca na posição ginecológica, elas chegam a tremer as pernas. É uma condição patológica isso. É o vaginismo. Constrangida? Não, é o vaginismo. Ela tem tanta hiperatividade. Esse músculo é tão tenso do períneo que irradia para esses músculos aqui, da coxa. E ela tenta, por tudo, ela fala, me desculpa, eu tô tentando ficar com a perna separada para você conseguir olhar meu assoalho pélvico, só que ela não consegue. E é uma condição recorrente. Existem muitas mulheres assim, com vaginismo. O vaginismo é a impossibilidade total de toque no canal vaginal. A dispareunia, ela consegue, mas é sempre muito doloroso. A maioria descreve com uma sensação que está rasgando. E existe a vulvodínia, que foi bem falado ano passado, no Fantástico, que é uma condição autoimune, aí você consegue melhora dos sintomas, mas não 100% de resolução na maioria dos casos. As outras duas, que é o vaginismo, essa condição de travamento, e a dor na relação sexual, tudo isso é tratável e curável com fisioterapia pélvica. Olha que interessante. A gente precisa avaliar também o que foi que causou isso. Pode ser um problema emocional, pode ser uma constipação intestinal. É isso que eu pensei na questão emocional. Sim, também. Né, que é possível. Mas nem sempre essas mulheres foram abusadas ou molestadas. A maioria das vezes elas têm constipação intestinal e aí, como eu estava te explicando, sobe um pedacinho, vai subir tudo. Se o ânus está mais para cima, não consegue evacuar, a vagina vem junto, a uretra vem junto. Ela vai me relatar pequenos problemas nos outros canais. É uma consequência. Exatamente. Ou ela começa a perceber lá na vagina, ela fala para mim, toda vez que eu vou ter uma penetração, eu escuto aquele barulhinho de ar, aquele punzinho, como se fosse um punzinho. Isso já é um sinal de problema no assoalho pélvico. Então, a gente precisa cuidar a partir do primeiro sinal. Seria bom até fazer uma avaliação preventiva. Mas ainda não é a realidade que a gente tem no Brasil.
Então, ao primeiro sinal, quanto antes de procurar um tratamento, a fisioterapia pélvica, mais chances de cura dos problemas a gente vai ter. E eu falo em cura porque o problema dificilmente vai recorrer. A gente ensina essa paciente a lidar com o próprio assoalho pélvico. Olha, e na que maioria das vezes não é contrai e solta. Você São vai contar outras mais coisas. detalhes pra gente. Mas, Bruno, e aí a parte masculina? Eu acho assim que os homens, eles têm um bloqueio de ir ao médico. Isso aí é até quando são doentes mesmo, né? Com coisas mais assim aparentes, eles já têm uma resistência. Pelo menos os homens da minha vida que eu convivi, pai, avô, tudo é assim. Exatamente. Imagina ainda para a questão pélvica, que é uma coisa mais íntima. Existe isso mesmo ou com o tempo eles estão assim se soltando mais? Existe muito, Elga. Isso acontece aí constantemente, todo dia. Até a Juliana comentou aí que as esposas é que costumam levá-lo ao consultório. A não ser insistindo muito, né? Ela marca a muito, consulta para ele, ela vai junto, ela leva ele. Olha só. Principalmente quando o paciente tem isso por disfunções fisiológicas normais, porque ocorre muito a questão cirúrgica. Paciente de prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, deixa bastante sequelas. Hoje não tanto devido à evolução das cirurgias. Hoje tem a cirurgia por vídeo, robótica, que lesiona bem menos a ramificação ali. O paciente chega para a gente com bem menos sequela e a reabilitação é muito rápida. Mas aquela cirurgia que ainda existe, a cirurgia aberta, deixa um tanto quanto de sequela. E quanto mais o paciente demora a buscar esse tratamento, mais demorado é o período de tratamento. Às vezes fica por um ano e meio tratando. Cada vez o prejuízo maior. Nossa. Então esse paciente já não busca. A cultura nossa masculina, tem até um casal de amigos médicos que eles que se formaram juntos. Enquanto ela atendia 40 mulheres por dia, ele atendia 10 homens no dia. Olha que diferença gritante é essa, é demais. Sim. E aí eu até brinquei com ele, falei, e você já passou dos 40 e aí já foi no uro? Aí ele, não fui ainda, rapaz. Eu falei, eu já começo de você não procurar seu colega, né? Então a gente, mas é verdade, o homem ele tem menos essa cultura de procurar a saúde em qualquer que seja a área de saúde, que seja para olhar um tornozelo inchado ali. Só que nessa questão da especialidade sua, Sim. que é o fisioterapeuta pélvico, Sim. principalmente em relação ao homem, existe muitas técnicas que vocês devem usar que muda a vida do homem, né? Deve ter as questões aí de impotência sexual. Isso. Existe isso? Conta um pouquinho pra gente. Existe. E acontece. Tem técnicas que melhoram? Melhora. Inclusive a gente, de praxe, oferece 80% no tratamento fisioterapêutico. Por quê? O tratamento fisioterapêutico, a gente oferece ele sem efeitos colaterais, vamos dizer assim. A cirurgia deixa, o tratamento medicamentoso afeta outra parte, o coração, enfim. Sim. Envolve uma série de outros fatores fatores ali, né? que o cara, para tomar um remedinho, tem que consultar o cardiologista, senão pode ser um risco, né? Porque principalmente esses remédios que são mais comuns que a gente vê no mercado aí, ele faz uma vasodilatação em todos os calibres de veia do Viagra. corpo. Então, assim, o Viagra, tipo Viagra, os Cialis, isso mesmo, que são o mesmo que princípio eles ativo. tomam para ajudar na questão da impotência. Exato, porque a impotência nada mais é do que a chegada de sangue no corpo peniano, ela não ficar lá. Às vezes ela nem chega, ou às vezes ela chega no corpo do pênis, mas não se fecha a base do pênis, que é o sistema que a gente chama veno-oclusor, que a musculatura tem que contrair na base do pênis para que se mantenha esse sangue dentro dos corpos cavernosos que estão relaxados, para aumentar o espaço venoso do sangue ali, para que possa manter essa ereção por mais tempo. Ou seja, se o sangue chegar, mas não tiver esse sistema de oclusão na base, não ocorre essa ereção. Então é aí que a gente trabalha reabilitando essa musculatura para que ela seja elástica, que ela contraia na hora correta e que ela relaxe na hora correta. E isso com fisioterapia, com exercício, vocês conseguem recuperar? Não só com exercício, mas com aparelhos termoelétricos, que são de calor, aparelhos específicos para isso. Para estimular? Para estimular, aparelhos de vácuo, de ar, uma série de aparelhos que a fisioterapia hoje pode desfrutar para essa reabilitação. E o principal é as sequelas que a gente... eu falando que 80%,
Mas, na verdade, na prática, a gente vê quase 100%. A gente não gosta de falar 100%, mas 99% está tendo resultado hoje. Olha que maravilha, né? Isso é muito bom a gente estar aqui conversando sobre isso. Sim. Porque quem está nos assistindo, lógico, vai falar, meu Deus, né? Eu tô sofrendo com isso por quê? Né? Não é verdade? Exatamente. Porque, olha, você ter um tratamento com exercícios, com equipamentos que estimulam, tirando o remédio, Exato. muda a vida da pessoa. E muita gente está nessa situação por falta de informação. Mas não é nem culpa do público, não. A nossa área da fisioterapia pélvica, ou urofisioterapia, hoje ela é mais conhecida e mais difundida entre os médicos, os profissionais, os próprios pacientes, como fisioterapia pélvica mesmo. Porque engloba toda a musculatura do MAP, que a gente chama músculos do assoalho pélvico, que é a famosa bacia no linguajar popular. Então, toda aquela musculatura ali dentro é o que o fisioterapeuta pélvico está apto a reabilitar. Inclusive, a ejaculação precoce, que é uma procura bastante que tem no consultório. Mas peraí, doutor, segura aí, que a gente já volta. Eu vou chamar o intervalo, mas tá interessante demais. Aguarde aí. Estamos de volta e hoje, excepcionalmente, vamos fazer 3 blocos porque eles merecem. Estamos recebendo aqui a doutora Juliana Miranda e doutor Bruno César, que são fisioterapeutas pélvicos. Estão aqui, ó, desmistificando muitos mitos em relação ao sistema pélvico, né? Tanto da mulher quanto do homem, né, Juliana? Sim, com certeza. A mesma coisa que o Bruno estava falando sobre essa ejaculação precoce, a gente também vai encontrar disfunções orgásticas na mulher. E a gente vai pensar da mesma forma. Existe um músculo que vai levar o sangue para o clitóris ou para o pênis e o outro músculo que vai travar. Então, pensando nisso, mesmo um homem que tem ejaculação precoce, se ele tomar uma medicação e esse sistema não estiver funcionando, não vai adiantar muito. Ele vai se beneficiar nas primeiras vezes que tomar a medicação e depois ele não vai ver mais resultados tão bons e ele vai reclamar, nossa, o remédio não funcionou para mim. Já a mulher que tem um órgão muito menor, o clitóris, é homólogo à glande do pênis, aquela parte superior do pênis. Sim. Só que é muito menor. Então, a mulher, nesse sentido, ela não consegue se beneficiar nem quando ela toma alguma medicação. Então, precisa ser local. Os músculos são menores. A gente tem um períneo bem pequenininho, que é aquele pedacinho entre a vagina e o ânus, enquanto do homem é muito maior. Então, com medicação, não vai ter solução. Prolapsos, a gente também costuma tratar bastante quando chega o paciente no consultório, no pré-operatório, antes dele ir para a cirurgia. Ela descobre que, na verdade, ela não precisava de uma cirurgia, ela precisava de flexibilizar aquele assoalho pélvico. E, às vezes, a gente tem uma coisa bem nova hoje no mercado, que eu acredito que só nós dois estamos colocando aqui em Cuiabá, que são os pessários. São dispositivos como se fossem anéis de silicone. A gente introduz e deixa dentro do canal vaginal. Tanto eu quanto ele, a gente trabalha com essa técnica. Para o homem ainda não foi desenvolvido, até porque o homem não tem prolapso, que é queda de bexiga, queda de intestino, é muito raro. Mas a mulher, sim, ela tem em bastante frequência. E na maioria dos casos em que a gente introduz, essa mulher, ela evita uma cirurgia, uma agressão física muito menor e sem efeitos colaterais. Ela pode ter uma vida sexual normal, o marido nem sabe que está ali, aquele pessário. Caso ela se sinta Mas é fixo? É móvel. Ela coloca lá dentro, ela solta lá dentro. Sabe o Nuvaring, aquele anel que é um anticoncepcional? Que dobra em 8, solta dentro do canal vaginal e fica ali dando sustentação lá no colo do útero. Ele não impede gestação, esse pessário, mas é um sistema de suporte para as paredes. Sustentação. Ele vai dar suspensão para esses órgãos, sustentação. Então, essa mulher, na maioria das vezes, ela não vai precisar de cirurgia nenhuma. Um pessário, hoje deve estar custando em média uns R$300. A gente não vende, mas a gente passa o telefone do fabricante, tem um fabricante só no Brasil, e o fabricante encaminha. Ele dura em média de 10 anos, um pessário. E essa mulher não tem que passar por uma cirurgia. É muito menos invasivo, muito menos vantajoso, muito mais vantajoso para essa mulher. Com toda certeza. E no caso dos homens, doutor Bruno, com problemas de ejaculação precoce, como é que é esse tratamento?
Então, isso tudo é uma incoordenação dessa mesma musculatura do MAP, do assoalho pélvico. E incoordenação muscular é tratada primeira linha com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o cara do músculo, vamos dizer assim. A gente não tem a formação medicamentosa, a formação química, não tem a formação cirúrgica, mas o tratamento muscular, quem reabilita é a gente. Então, se está incoordenada a parte muscular, nós temos a obrigação de coordenar, reabilitar esse paciente que está descoordenado. E tem muito êxito esses tratamentos? Tem, bastante, porque a gente consegue voltar uma hiperatividade. Eu converso muito com as mãos, Helga, até você me desculpa. Eu fico lá demonstrando para o paciente e fico fazendo com a mão. Eu fico me prendendo. Então, existe uma hiperatividade nessa musculatura que pode ser desencadeado por N motivos. A ansiedade é um motivo que desencadeia bastante e faz com que esse músculo seja muito ativado. Então ele ativa muito e o que acontece com tudo que ativa muito? No caso da ejaculação, ela vai vir antes da hora desejada. Entendi. E a gente tem que coordenar através de todo esse tratamento eletrotermoterapêutico e com exercícios também. Exercícios específicos para cada paciente. É importante salientar que muitos vão na internet e pegam um exercício pronto. O que pode melhorar para mim, pode prejudicar o meu vizinho aqui. As pessoas são únicas, né? Exatamente. As pessoas são únicas. É o que eu ouço muito dos profissionais que vêm aqui. Cada caso é um caso. Exatamente. Não adianta. Hoje as pessoas assim estão com muitas informações assim. Verdade. É um toque, né? A gente pega o celular, lá, pesquisa, né? No Dr. Google, isso né? Mesmo. E já acha que está resolvido o problema. Exato. E já começa a se não só medicar, porque a medicação ainda é restrita, apesar que acaba conseguindo, mas assim, a fazer esse tipo de procedimento, exercício, as coisas, e às vezes pode prejudicar, como o senhor está falando, né? Exatamente. Eu não estou me opondo à questão medicamentosa, até porque há casos que somente medicamentosos ou cirúrgicos, mas numa grande maioria não há necessidade, a gente reabilita ele com fisioterapia. Olha que maravilha. E Juliana, vamos conversar um pouquinho nessa parte que você falou da mulher. A mulher, ela tem um constrangimento natural, uma repressão já natural na questão sexual. Não, ela tem que se libertar, tem que se conhecer mais. Sim. E você falou assim que muitas não sabem nem o que é orgasmo. Com certeza, a maioria desconhece a sensação física. Elas falam pra mim, é uma coisinha gostosa e eu me senti relaxada, tá? Mas e aí? Porque existem fases da resposta sexual feminina e a masculina. É um pouquinho diferente só pelo finalzinho. Mas a gente fica excitada, a gente lubrifica, a gente entra no platô, que é onde todos os nossos sistemas estão um pouquinho mais acelerados. Eu costumo dizer, cara, esse é o sistema nervoso autônomo simpático, ele é legal pra caramba. Ele te deixa lá na melhor fase da resposta sexual. Só que chega um ponto que você tá com tanto fluxo sanguíneo, seu coração vai parar de bater, você vai morrer de orgasmo. Você já deve ter ouvido histórias, né? De alguém que morreu durante a relação sexual. Sim, já. Caso não haja um freio disso, sim, é possível. É raríssimo, gente, pelo amor de Deus. É raro isso acontecer. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Mas aí vem o parasimpático e fala assim, pisa no freio aí, que agora não tem mais como. Você já tá com a respiração ofegante, você já tá com capilares à flor da pele. É nesse momento que ocorre uma troca de chaves. E aí a sensação física do orgasmo, que é contração involuntária do assoalho pélvico. Tem que estar sentindo fazer assim. E existem mulheres que relatam pra mim, já senti sim. Só que agora tá assim, ó. Lá longe, uma coisa levinha. Uma coisa que não é muito perceptível. Isso. A mulher, se continuar sendo estimulada, ela pula de um orgasmo para o outro. Isso a gente chama de orgasmo múltiplo. O homem não, ele tem uma fase muita gente acha que é mito isso Não aí. É mito. Não tem acontece. Quando eu falo orgasmo múltiplo, isso não existe. Existe. Se continuar sendo bem estimulado o clitóris e se ele estiver anatomicamente disposto, pode sim acontecer e não é raro. Isso não é raro. Olha. Agora o homem, ele precisa de uma fase de resolução, ele precisa se recompor para poder partir para uma nova fase, um novo ciclo sexual. Então, o homem ele demora em torno de 2 minutos no mínimo para conseguir ter uma nova ereção. O corpo do pênis é muito maior, por isso o tempo aumenta também. Sim. Mas a sensação física é essa, não me venha com cãibra, com felicidade, com sentimento de paz, não é isso. Isso é emocional, vamos para o físico.
É muito difícil, Elga, a gente romper essa barreira de se tocar, de se masturbar. É uma Sim. questão religiosa, Isso. é uma questão familiar. É um bloqueio muito exatamente. grande. A gente veio de uma criação em que as mulheres precisavam se guardar. Sim. Eu falo, eu tenho 36 anos, não faz tanto Mas tempo isso assim. aí, hoje as mulheres estão um pouco mais Sim. libertas, mas não tão assim também. Ainda Sim. existe aquela cobrança, aquele olhar de condenação para mulheres que têm uma vida sexual ativa. Sim, e Ainda satisfatória. existe isso. Que ela olha e fala, Isso tá para tudo mulher bem. não pode. Então você sentir desejo. Sim. Você não pode Sim. satisfazer o seu desejo porque tem toda uma Tem questão tudo, que envolve, não é É verdade? verdade. Eu acredito muito, a mulher tem um nível de testosterona menor que o do homem. Então é o que eu falo sempre no consultório. Existem pacientes que procuram falando, o meu marido reclama, porque ele quer todos os dias fazer amor e eu não estou disposta todos os dias. A gente não é só uma mulher, a gente é mãe, a gente é filha, a gente trabalha fora. Então tem que estar tudo bem disposto. A mulher é um forno, um fogão a lenha. Tem que começar desde cedo. Esse homem começa mandando um bilhetinho pra ela. Manda um WhatsApp, fala um oi. Fala, nossa, seu cabelo tá lindo. Pode não tá, pode estar uma vassourinha. Mas elogia, começa desde cedo abanando ali. Pra essa mulher à noite falar, olha, cara, hoje tá compensando, eu vou deixar ele chegar aqui. Ou então ela mesma toma atitude. E o homem é um micro-ondas. Apertou 2 botãozinhos, ligou. Tá ele pronto. tem que estar pronto, né? Que Na maioria das maravilha, vezes. né? É ótimo. Só que se a gente chegar numa rodinha de 10 mulheres, sempre acontece isso. A gente senta pra conversar. Ah, ela é fisioterapeuta pélvica. Então, Já elas vem um perguntam, monte de pergunta, Você né? trabalha com gestante? Não, eu não trabalho com gestante. Se É a a primeira paciente engravida durante o tratamento, eu vou dar sequência para tratar aquela patologia que ela chegou me apresentando, mas não é o meu foco. Eu trabalho com reabilitação sexual, urinária ou então de evacuação. Esse é o meu foco. E aí eu chego para conversar, e aí, tudo bem? Todo mundo, não, tudo bem, tudo ótimo. Nossa, não, olha, todo dia lá em casa tá tudo bem. E aí, no meio do assunto, 5 já estão mais perto de mim e Já 5 querendo- foram para lá, para longe. Dessas 5, 3 eu já identifiquei que tem alguma coisa. Das que foram para longe, com certeza no dia seguinte elas vão me ligar. Só que a gente não conversa nem com as suas amigas. O medo de ser diferente impede que a gente fale dos nossos problemas. Então elas vão dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Às vezes ela não tá tendo orgasmo. Às vezes ela não tá tendo sensibilidade durante essa relação. Como é que eu quero ter uma saúde sexual? No começo você falou, a fisioterapia salva a vida. A gente salva a vida e salva casamento, salva relacionamento, né, na nossa profissão. Com certeza. Não dá pra pensar muito em erotismo se a gente não pensar em saúde sexual. Eu busco muito a saúde. Depois, se ela quiser expandir um pouquinho mais, pensar em pompoarismo, alguma coisa diferente, ok. Mas uma pessoa que não consegue se sentir bem com o próprio corpo, não identifica o que tem que acontecer, quais as fases da resposta do ciclo sexual, ela jamais vai conseguir fazer algo além do básico, ela nem vai conseguir fazer o básico. Por isso a nossa busca hoje é saúde sexual, saúde perineal, saúde miccional e evacuatória. A maior parte das pessoas que aparecem no nosso consultório, elas se sentem inseguras com o seu corpo. Então, o nosso primeiro papel é dizer, olha, vamos olhar, tá todo mundo aí. Então, se tem ali ligação, se tem reflexo, se tem força, então vamos entender o que está acontecendo. E por isso a gente tem uma taxa de sucesso tão alta, porque a gente não olha só um períneo, a gente está olhando o indivíduo como um todo. E graças a Deus está indo muito bem, obrigada. Olha que maravilha. E na questão dos homens? Então, os homens têm uma dificuldade, porque os homens não batem esse papo em rodinha. Se eu chego para tomar uma cerveja, o Eles pessoal... falam que estão pegando todas. Nossa, que ele tá assim bombando, né? O assunto é esse, não dá um braço a torcer. Aí ficam sabendo que eu sou fisioterapeuta pélvico, no máximo é no final ali, chamam, dá seu telefone aí, mas escondido, de medo do amigo vendo. Aí no consultório é que eles se abrem mais e contam mais E acontece isso, muitos, não, até porque é muito comum, foi até importante, lembrei aqui, tem uma estatística que fala que os homens de 40 a 60 anos, nesses 20 anos aí, 51% deles em pesquisa da Associação Brasileira de Urologia, tem essa pesquisa, quem quiser pesquisar lá, tem algum grau de impotência sexual, que a gente chama de disfunção erétil, né? Olha. E o que é a disfunção erétil? É qualquer grau
que não consiga atingir a penetração vaginal. Então, doutor, e assim, tem uma questão da prevenção também, né? Sim, se eles sim. procurarem, por exemplo, profissionais especializados e fizerem um trabalho preventivo, consegue reprimir um futuro problema, tipo chegar nos 40, 60 e diminuir ou não acontecer esse problema? consegue, mas aí a gente já envolve uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. A gente já envolve alguém para trabalhar o psíquico dele, um psiquiatra, um psicólogo, o fisioterapeuta, aconselha ele, às vezes, até um educador físico ou procurar a prática de atividade física. Agora, você imagina, o homem já não procura de praxe, ele vai procurar todo esse arsenal para prevenir. Então, é só na última hora que eles costumam. Mas eu não culpo. Nem na faculdade a gente teve saúde do homem. A gente fez uma pós em uroginecologia funcional. Olha. Tudo que é funcional é voltado para a fisioterapia. Então, tanto eu quanto a Juliana, a gente tem a mesma formação. Por isso que ela falou a questão dos pessários, né, que a gente tem essa formação, mas a gente se dividiu por bem, eu ficar com o público masculino e ela por feminino. Mas então imagina, se nós na faculdade, no curso de graduação, não tivemos, tem saúde da mulher uma pinceladinha lá. Olha só. Agora o do homem fica bem a desejar. Então se a gente não tivesse buscado, corrido atrás, ter uma formação a mais pós-faculdade, a gente não teria isso. Agora você imagina o público saber que existe Nossa, mas esse agora recurso. eu quero gritar para o público. Agora é a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. Mas, gente, Verdade. nós estamos com o tempo estourado, mas eu fiquei realmente muito curiosa, que eu acredito que isso é a pontinha de tanto conteúdo interessante e informação que nós podemos trazer para todo mundo que está aí nos assistindo. Sim, É uma utilidade pública isso, né? Então, eu já quero aproveitar e fazer um convite para vocês voltarem aqui mais uma vez. Eu ficaria muito feliz, eu tenho certeza que nossos telespectadores também. É possível? Vocês Será um prazer, aceitam? com certeza. Elga, obrigada pela oportunidade. Óbvio que a gente volta para falar. A gente é muito cobrado, vocês têm que falar, vocês têm que dizer que isso tem tratamento e que isso existe, para que as pessoas deixem de se sentir diferentes. Faz parte da saúde. Uma das coisas que faz parte da saúde é lazer, é diversão, é sexo, é alimentação. O sexo está incluso também. É um bem para o relacionamento, independente de que tipo de relacionamento as pessoas tenham. Existem coisas que a gente só resolve fisicamente. Então a gente está aqui para ajudar. Vai ser uma honra voltar para continuar eu vou falando ficar muito sobre o feliz. assunto. E no Com caso do certeza. homem, né, doutor, também é uma mudança de vida radical, né? Radical. Um retorno à vida, eu diria Um assim. retorno à vida, exatamente. Eles saem de lá quando termina o tratamento, assim, Que maravilha. amigos, chamam pra pescar, chamam pra andar de bicicleta. Não te largo Faça mais, né? amigos. É um prazer. Mas olha, então estão convidados a voltar. Obrigado. Vamos já marcar aqui Tá bom. agora um Obrigado. retorno. E aí a gente vamos se encontrar rapidinho novamente. Obrigado. Tá E bom? parabéns Obrigada. pela essa iniciativa de levar essa informação ao público. Oi, nossa, eu que agradeço mesmo, agradeço porque as pessoas precisam, né? E quando elas dão esse retorno, nossa, Elga, olha, eu assisti um programa e tive uma informação que mudou a minha vida. É a minha satisfação. E vocês estão proporcionando isso hoje. Então Nossa. já nós Obrigada. estamos aqui de volta, tá bom? Obrigado. Obrigada, foi um prazer receber vocês. A gente que diz. Obrigado. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas a gente volta. Amanhã nós estamos de volta às 21h30. Você perdeu algo? Tem alguma sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal do YouTube. Entra lá, reveja essa entrevista e muitas outras maravilhosas que estão lá à sua disposição e se inscrevam. Aguardo vocês aqui na TV Pantanal, canal 22.1.